Olá, querido em Cristo, graça e paz. Você perguntou se Deus está passível de arrependimento. Se Deus se arrepende, sendo que o arrependimento é um sentimento humano. E como que a Bíblia diz que Deus se arrependeu? Em outro texto, diz que Deus não se arrependeu. Não seria isto uma contradição ou uma interpolação? Como explicar isto? Olha, este tema, Deus se arrepende ou não, ele é amplamente discutido no campo acadêmico, principalmente entre os hebraístas e eruditos. E eles não chegam a um denominador comum. Deus se arrepende no sentido moral? Existe em Deus sentimento de culpa para levar Deus a se arrepender? Deus não é um ser, ele não é como o homem que é aperfeiçoável, que é evoluível. Então ele precisa se arrepender. Deus não. A essência do caráter de Deus é perfeição absoluta. Mas como que o texto diz que Deus arrependeu? Em Gênesis, no capítulo 6, versículo 6, diz que Deus arrependeu de ter feito o homem. O gênero humano se corrompeu. E Deus ficou tão indignado que ele se arrependeu. E em 1 Samuel, no capítulo, parece que é o capítulo 15, versículo 11, diz que Deus se arrependeu de ter nomeado Saul rei de Israel. Rei de Israel. Agora observa como lidar com esta contradição. Em Números, deixa me ver aqui, parece que é no capítulo 23 de Números, versículo 19, deixa me ver aqui, 23, 19 de Números. Diz o seguinte, que Deus não é filho do homem para que se arrependa. E como que o texto de Gênesis 6,6 diz que Deus se arrependeu? Olha, quem errou? Se trata-se de uma contradição. Quem errou? Os escritores da Bíblia foram ungidos por Deus. Foram 40 homens, né? Em épocas diferentes, culturas diferentes, períodos da história diferentes. E eles foram inspirados por Deus. Mas o erro não seria dos tradutores, aqueles que fizeram as traduções para várias e várias línguas? Os escribas, né? Os escribas tradutores. O erro não seria talvez dos copistas, aqueles que fizeram as cópias e recópias? E talvez o erro não seria dos maçoretas, ou os maçoréticos, aqueles que pegaram o texto bíblico, porque o texto original ele não tinha vogais, o texto era inteiramente consonatal. E os maçoretas fizeram a vocalização do texto. Eles inseriram no texto original as vogais. Não seriam eles os que erraram? Olha, venha comigo rapidinho. Acompanhe o meu raciocínio. Olha, os escritores, os escritores do texto sagrado, para facilitar a comunicação entre o humano e o divino, para tornar o texto canônico traduzível, transmissível e o conteúdo da mensagem assimilável, eles usaram recursos linguísticos. Recursos linguísticos. E esses recursos linguísticos são figuras de linguagens. Quando o autor diz que Deus se arrependeu, ele está usando uma linguagem, ele está usando de antropopatismo.
Anthropos, quer dizer homem. Aí vem de patos, né? Paixão, né? Paixão. Então, quando o texto diz que Deus arrependeu, ele está usando uma figura de linguagem, ou uma figura de retórica. É uma linguagem antropopática. Antropopática. Olha, quando os autores do texto sagrado atribuem a Deus ações humanas e características físicas a Deus, como por exemplo, Deus desceu para falar com Moisés, a mão de Deus, os ouvidos de Deus, os olhos de Deus. Ele está usando aí outra figura de retórica, que é o antropomorfismo. Então trata-se de uma linguagem antropomórfica. Antropos, quer dizer homem no grego, né? Daí a disciplina antropologia. Antropos e forma, ou seja, forma humana. Isso facilita muito a comunicação entre o homem e Deus. O homem e Deus. E quando o texto sagrado atribui a Deus características de animais. Deixa eu ver se eu vejo aqui o que diz aqui. O que diz aqui o Salmos 91, acho que o versículo 4 Salmo 91, versículo 4, ele diz assim, olha, ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás refugiado. Deus tem pena, Deus tem asas. Então o escritor aqui está usando uma figura de linguagem chamada de zoomorfismo. Zoomorfismo. Zo vem de animais, né? Zoológico. O que é zoológico? Zoomorfismo. Para tornar a mensagem do Evangelho assimilável. O texto bíblico se tornar mais compreensível. Entende? Então são figuras de linguagens. Isso enriquece a comunicação. Olha, o texto de Jeremias, no capítulo 18, versículo 8, diz assim, olha, se essa nação que eu adverti se converter dos seus pecados, então eu me arrependerei da desgraça que tinha planejado contra esta nação. Então observa que existe aqui o arrependimento de Deus e o arrependimento humano. Entendeu? O arrependimento humano é o shu, vem lá do hebraico, né? De uma raiz hebraica, shu ou lashu, que quer dizer retornar aos caminhos corretos, voltar-se para Deus. Então esse é o arrependimento humano, é próprio do ser humano. O homem movido por um sentimento de culpa, por um sentimento de medo, ele se arrepende. Entende? Mas o arrependimento divino não é o shu. O arrependimento de Deus é o inahem. Inahem, que significa consolar ou condoer o coração. Aí dizem os hebraístas que Deus se autoconsolou. Deus ficou com o coração pesado e se autoconsolou. Então Deus se arrepende não no sentido moral, mas ele se arrepende no sentido de retirar a sentença que ele havia lavrado contra uma determinada nação. Então ele mudou de ideia. A reação de Deus é em conformidade com a ação
humana. A reação de Deus é correspondente à ação humana. Então observa que a relação entre o homem e Deus não é monergismo, é sinergismo. Porque monor quer dizer seria Deus trabalhando só, mas Deus trabalha com o homem. Então não é monergismo, é sinergismo, é uma ação conjunta. Se o homem arrepender dos seus pecados, Deus te arrepende no sentido de mudar de ideia com relação à sentença condenatória. Diz aqui o texto, olha, se tal nação se arrepender e se converter, aqui depende do ser humano, da sua perversidade, então eu me arrependerei do mal que haveria de fazer aquela nação. Entendeu? Então observa que a bênção de Deus não é determinativa. Assim como o juízo de Deus também não é determinativo. A reação de Deus é correspondente com a ação humana. Se o homem se arrepender, Deus muda de ideia. Veja os ninivitas. A cidade de Nínive estava condenada. Deus julgou aquela cidade e lavrou a sentença condenatória. Mas antes de executar a sentença, Deus dá uma oportunidade. O profeta foi lá, levou a mensagem, houve um arrependimento, então Deus retirou a maldição. Ele mudou de ideia com relação à sentença condenatória. A sentença não foi mais executada. Entendeu?